Boa tarde. Nós queremos saudar a todos com a preciosa graça de Cristo e em nome do Seminário Teológico Congregacional do Nordeste, das boas-vindas a você que está conosco hoje, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Seja bem-vindo nessa tarde para junto conosco celebrarmos os 95 anos dessa Casa de Profetas. E grandes coisas Deus tem feito e queremos que todo o povo de Deus reunido possa conosco nessa tarde estar juntos louvando ao nome do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos ter uma palavra de oração para iniciarmos essa programação. Deus amado, nós te louvamos muito, meu Deus, porque se não fosse o Senhor ao nosso lado, ora, o que diria o seminário? Muito obrigada, Pai, porque o Senhor, com tua mão que provê todas as coisas, tem nos ajudado, nos mínimos detalhes. Pai, requeremos muito do teu cuidado, requeremos muito da tua condução. Abençoa esse culto, Senhor, que está sendo oferecido ao Senhor, como oferta de gratidão, como oferta de louvor por todos os teus feitos ao longo dessas décadas. Pai, te pedimos, continua, Senhor, direcionando, continua, Senhor, dando todo o caminho que devemos seguir. E que este culto, Senhor, nossos lábios, nossas mentes e corações possam estar totalmente rendidos em gratidão ao Senhor. E no nome de Cristo nós te oramos. Amém. Nessa hora queremos convidar os irmãos a cantar louvor ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Nós vamos iniciar com Salmos e Hinos 409. Segurança bendita. Vamos cantar juntos. Que segurança sou de Jesus. Agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, transporte e gozo eu senti dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável por meu Jesus. Vontade sempre fazer
a todos contar. E meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Vamos cantar Ele. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vive hoje na luz. Oh, 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 A justiça do Senhor, Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai e regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Com trombetas ao som de buzinas, exultai perante o Senhor, que é Rei. O Jumai e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e o povo com equidade.
mais uma vez no início, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, as suas maravilhas, as suas grandes obras. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Força e refúgio ao Senhor. força e refúgio, meu Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Segue o louvor ao Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, toda majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Comparáveis são. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sim, Senhor. Tu és grandioso, digno de louvor. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
Pastor João Márcio, louva o Senhor. Recebe a gratidão, Senhor, dos nossos corações. Nosso louvor é para Ti, nossa vida é para Ti, Senhor. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Sim. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Aleluia! Em todo tempo seja o nosso louvor ao Senhor, que Ele receba nossa vida, que Ele receba nosso coração como oferta, como louvor a Ele. Vamos continuar cantando. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vamos louvar o Senhor.
Graças a Deus, meus irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Pastor Pedro, sou o diretor do Seminário Teológico Congregacional do Recife. O seminário existe desde 1926 e, desde lá, as igrejas evangélicas congregacionais têm sido sua principal parceira. As igrejas congregacionais têm orado pelo seminário, as igrejas congregacionais têm contribuído com o seminário e as igrejas evangélicas congregacionais têm confiado ao seminário os seus vocacionados. Por isso, em nome da diretoria do seminário, eu quero agradecer a cada igreja congregacional, a cada crente congregacional, tá certo? Que nesses 95 anos têm sido ali parceiros do seminário. Bom, 95 anos, isso quer dizer que estamos muito próximos ao nosso primeiro centenário. E completar 100 anos não vem sem outros desafios. E temos pelo menos dois. O fortalecimento dos nossos cursos, que nós oferecemos hoje no seminário, e a restauração do nosso patrimônio. Então, esses são os dois desafios que se apresentam para nós nos próximos 5 anos. Com certeza contaremos com a companhia e o companheirismo das igrejas congregacionais, tá certo? E por isso, mais uma vez, eu quero dizer muito obrigado. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Em nome do DET, nós queremos aqui expressar os nossos parabéns, né, ao Seminário Teológico Congregacional do Nordeste pelos seus 95 anos. 95 anos de bênçãos, 95 anos de pertinência para a obra do reino, para a obra de Deus, não é? Então, desejamos vida longa ao seminário. São 95 anos preparando vocacionados para o trabalho pastoral e missionário. Muitos destes preparados já estão espalhados pelo Brasil e fora do Brasil também. Muitos que foram aprovados por Deus e frutificaram e frutificam junto às igrejas e campos missionários. Esta casa de profetas, de pregadores, de ensinadores da palavra, apesar das dificuldades, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda dos órgãos congregacionais, tem sido abençoada para abençoar também e que seja assim até a volta do Senhor Jesus. Então motivamos nesse momento também as igrejas, os pastores, né, a enviar os seus vocacionados a esta casa de profetas para serem preparados na piedade e no conhecimento do texto sagrado, para que assim possam dar o melhor para a glória de Deus e para as igrejas do Senhor. Então motivamos também as associações, as igrejas e irmãos que têm o dom da generosidade, né, ajudar esta casa com ofertas voluntárias. Há muitas coisas que precisam serem feitas no espaço físico, no prédio, na biblioteca, como também na equipação e motivação do corpo docente, não é? Para que tudo possa trazer dividendos e benesses à nossa denominação, não é? Igrejas e as outras igrejas também que não são da nossa denominação. Então que Deus abençoe e faça prosperar em todas as coisas o Seminário Congregacional do Nordeste em Recife, ajudando, orientando a sua diretoria, o seu diretor, na pessoa do pastor Pedro Silva, e que assim seja para a glória de Deus, até quando Deus assim permitiu, até a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe. Então, para cumprirmos com esses desafios que foram relatados pelo pastor Pedro, nosso diretor, nós precisaremos contar com a ajuda do Senhor, depender do Senhor. E teremos agora um momento onde poderemos louvar ao Senhor com as nossas ofertas. E essas ofertas levantadas, elas ajudarão a cumprir esses desafios que nós temos. Desafios enormes, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e pedimos que você, com alegria, possa contribuir. Vai aparecer, então, o QR Code na tela enquanto o grupo de louvor canta mais uma canção. E temos um alvo que foi lançado de R$20 mil. E nós temos confiança de que poderemos contar com todo o povo de Deus, você que assiste. Então, você poderá compartilhar esse link, você poderá também se inscrever no canal da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais, a UISB, e também divulgar esse trabalho, porque precisamos mesmo de parceiros.
Nossa oração é que o Santo Espírito toque o seu coração e que você possa, nessa tarde, também louvar ao Senhor com suas ofertas, para que possamos, então, cumprir com o nosso papel, com o nosso dever de instruir, de formar aqueles que serão os futuros líderes, os futuros missionários, pastores, enfim, mobiliando as nossas igrejas para uma obra excelente. Você conhece esse cântico? Vamos cantar juntos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre, Senhor, exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos Amém. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, toda a criação louva o teu nome, Senhor. E tu tens sido tão bom para com o teu povo, e tu tens sido tão bom, ó Deus, para com o Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. Queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, que em nome do Senhor Jesus Cristo, possamos, ó Deus, utilizar com sabedoria os recursos que o Senhor envia para a tua casa, Senhor. Recursos que o Senhor envia para a nossa, Senhor, escola. Queremos, ó Deus, te pedir também, Senhor, por cada igreja, Senhor, e por cada crente, ó Deus, que contribuiu, para que o Senhor os abençoe. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando sequência à nossa programação, nós vamos agora ouvir a pregação do reverendo Márcio Leal. Ele é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Caraí e é presidente da nossa IECB, União de Igrejas Evangélicas Congregacionais. De pronto ele aceitou o nosso convite, tá certo? E que Deus continue então a falar ao teu coração. Graça e paz, irmãos. É um prazer estar aqui com os irmãos, celebrando ao Senhor
pelos 95 anos do nosso Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. E trago um abraço nosso a toda a diretoria do seminário, a todos aqueles que passaram pelo seminário como professores, como diretores do seminário, ao atual presidente do seminário, o meu amigo, o pastor Pedro Silva, e quero parabenizar todo o povo do seminário do Nordeste, todo o povo do Nordeste, juntos celebrando esse seminário tão importante para a gente, e uma data tão importante para a gente. Eu agradeço desde já o convite para estar meditando nesse dia tão especial. E pensando no seminário, pensando nessa instituição que trabalha com vocacionados, que capacita vocacionados, que prepara vocacionados, eu pensei num texto que fala muito ao meu coração. E esse texto está lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 18, um versículo apenas, que diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Esse versículo, esse capítulo, na verdade, é a oração sacerdotal de Jesus, e nesse versículo que nós lemos, Jesus aqui está orando por seus discípulos. E eu quero pensar rapidamente com os irmãos a respeito desse texto, do que está envolvido nesse verso 18 do capítulo 17 do Evangelho de João. Como eu falei, todo esse capítulo apresenta para nós a intercessão de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus. Hendrickson afirma que o tema do começo ao fim desse capítulo é a missão de Jesus Cristo e a missão dos seus seguidores na terra até a glória de Deus. Alguém chega a intitular o capítulo 17 do Evangelho de João como o santo dos santos do Evangelho de João. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que essa é a oração mais magnífica feita aqui na terra e registrada na Escritura Sagrada. O capítulo 17 de João pode, de forma muito simples, apresentar aqui 3 divisões. Do verso 1 ao verso 5, Cristo ora em favor de si mesmo. Do verso 6 ao 19, Cristo ora por seus discípulos. E do verso 20 ao 26, Cristo ora por sua igreja. E o que nós queremos observar com os irmãos está aqui na segunda divisão. Do verso 6 ao 19, o Senhor Jesus está orando por seus discípulos. E em sua oração, ele ora ao Pai, falando o que nós lemos no verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. De forma mais específica, falando sobre o verso 18, um teólogo chamado Werner de Boer, autor do comentário Esperança, diz que o envio dos discípulos corresponde também ao nosso envio pelo próprio Jesus Cristo. O mesmo Werner de Boer continua e diz que o como do texto, o como do verso 18, no início do verso 18, no início da palavra de Jesus, deve ser levado muito a sério e tem uma conotação casual. Ou seja, o envio dos discípulos corresponde ao envio de Jesus e tem por fundamento o próprio envio de Jesus ao mundo. Na prática, o envio dos discípulos dá prosseguimento ao envio de Jesus. E é o próprio Cristo, o Filho, que envia os seus discípulos, dando prosseguimento à obra que foi iniciada por ele, enviando os seus discípulos para dentro do mundo. Mas,
na versão que nós temos, a mais popular, o assim como que o verso 18 nos apresenta, é uma conjunção ou locução conjuntiva comparativa. Ou seja, a expressão traz a ideia de da mesma maneira que, ou do mesmo modo que, igualmente, tal como. A ideia, olha, tal como tu me enviaste ao mundo, Pai, eu os envio ao mundo. Igualmente como o Senhor me enviou ao mundo, eu envio meus discípulos ao mundo. A ideia é essa. E é notório em todo o capítulo e também no verso 18 que o modelo de Jesus é o Pai. Ele, assim como o Pai, ele é assim como o Pai e faz assim como o Pai. O Pai não sai dos lábios de Jesus. O Pai não sai do coração de Jesus. O Pai não sai da mente de Jesus. Jesus é convicto completamente da sua identidade. E é convicto de que essa identidade é constituída e mantida no Pai. E a consciência dessa identidade, por conta dessa consciência, Jesus em nenhum momento titubeia e muito menos volta sua atenção para Ele mesmo. Veja que em João, no capítulo 10, verso 38, o Senhor Jesus diz assim: embora não me creais a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ora, e é claro, no verso 18 e no texto, em todo o capítulo 17, que o segmento de Jesus possui uma rota definida. E essa rota definida é o serviço. E ora, se nós queremos entender o assim como proposto no verso 18, esse assim como traça para nós uma rota muito bem definida, na qual o meu e o teu ministério devem se basear. E essa rota é o serviço. A expressão máxima desse serviço de Jesus é a sua entrega, a entrega de si mesmo na cruz. E depois de sua entrega na cruz, Jesus retorna para a casa do Pai, mas o projeto que o Senhor iniciara com ele não se encerra. Agora, para dar continuidade ao seu projeto, os seus discípulos contam com a santa pessoa do Espírito Santo de Deus. Ora, e antes de voltar ao Pai, Jesus faz seus discípulos se voltarem à missão do Pai, para que o projeto não se encerrasse, para que o projeto continuasse. E em 1 João, no capítulo 2, versos 5 e 6, ou melhor, em João, no capítulo 17, verso 18, tem o texto que lemos, mas em João, no capítulo 20, verso 21, o Senhor ratifica essa mesma orientação. Disse-lhes então Jesus segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E parece que existe, na verdade, na perspectiva de João, um teste decisivo para saber se alguém está nessa rota, se alguém é ou não comprometido com os ensinamentos de Jesus. E lá na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 5, final do verso 5 e verso 6, João diz assim: e nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Parece-nos
que o nisto sabemos do texto é uma expressão que elimina toda possibilidade de dúvida. Para João, o verdadeiro cristão é, antes de mais nada, um imitador, ou seja, alguém que anda como ele andou. E essa deve ser a nossa preocupação, irmãos. E é essa preocupação que eu deixo nesse dia, quando comemoramos aqui 95 anos de um seminário que tem preparado homens de Deus, que tem preparado vocacionados em Cristo Jesus. Talvez um grande problema dos seminários teológicos seja a ideia de que cabe-lhes apenas a obrigação da informação, se esquecendo e deixando de lado a formação. E eu convido você a perceber que em todo momento o Senhor traz informação, mas o Senhor está preocupado com a formação. E nessa formação há uma rota específica. Nós somos enviados para dentro do mundo, assim como Jesus foi enviado para dentro do mundo. Parece também que este era um ensino recorrente, pois, se nós nos lembrarmos, o próprio apóstolo Paulo já ensinava essas verdades, pelo menos há 2, 3 décadas anteriores à escrita do Evangelho de João. Lá em Colossenses, no capítulo 2, verso 6, Paulo diz assim: portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Mas como Jesus foi enviado, então, para dentro do mundo? Como Jesus, então, foi enviado para cumprir a missão do Pai, para cumprir esse grande projeto? Pois nós precisamos ter isso em mente, se é que nós queremos e entendemos que esse assim como é fundamental. Esse assim como do verso 18 do capítulo 17 de João é fundamental para o nosso exercício ministerial. E pensando nisso, pensando nessa resposta, eu lembrei de Filipenses capítulo 2, e eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. John MacArthur, olhando o verso 5, ele traduz da seguinte forma o início do texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que o verso 5 está nos convidando a fazer é termos a mesma atitude. Quando olhamos para essa tradução, achamos que tem a ver com sentimento, mas o texto não está nos convidando a sentirmos algo. O texto está nos convidando a termos uma atitude concreta, e que essa atitude concreta seja a mesma atitude concreta que Jesus toma. E que então Jesus nos ensina a partir do modelo que ele é para nós. E eu quero pensar então rapidamente com os irmãos a respeito dessas atitudes que responde para nós o assim como do verso 18, capítulo 17 de João. Assim como o Senhor envia Jesus,
assim Jesus envia a mim e a você para dentro do mundo, para continuarmos o projeto iniciado por Ele, para a missão do Pai. E esse assim como fala para nós de uma rota, fala para nós de atitudes. Filipenses nos mostra algumas dessas atitudes que o Senhor pode estar falando lá em João. E eu quero convidar você a olhar aí Filipenses e perceber comigo o verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E esse verso 6 aponta para nós uma atitude, a atitude da doação altruísta. Durante o seu ministério terreno, Jesus nunca minimizou ou negou a sua divindade. Pelo contrário, Jesus sempre foi claro ao reconhecer a sua filiação divina, a sua unidade com o Pai, como nós vemos no Evangelho de João, capítulo 5, capítulo 10, capítulo 14, o próprio capítulo 17, capítulo 20, vários textos onde o Senhor reconhece essa unidade e reconhece a sua filiação divina. Reconhece sua autoridade sobre toda a carne e para também dar a vida eterna. João 17, verso 2 nos diz isso. Reconhece sua divina glória que ele teve com o Pai antes que o mundo fosse. Lá em João, capítulo 17, verso 5. No entanto, Jesus nunca usou seu poder ou sua autoridade para proveito próprio, para proveito pessoal. E é exatamente este o convite que o Senhor nos faz. É dessa forma que o Senhor se coloca também como parâmetro para a minha e para a tua vida. É o convite à doação altruísta de si mesmo e de todo o seu privilégio. É o convite à doação altruísta de nós mesmos e de todo o nosso privilégio. E essa doação altruísta deve caracterizar todos aqueles que pertencem a Cristo, todos aqueles que são vocacionados em Cristo Jesus. Somos enviados pelo Senhor para dentro do mundo, vivenciando, experimentando e testemunhando dessa doação altruísta. Os discípulos de Cristo são separados do mundo como filhos de Deus, co-herdeiros em Jesus Cristo e enviados para dentro do mundo em doação altruísta. Não devem, portanto, agarrarem-se aos seus privilégios, aos seus poderes, aos seus saberes, às suas informações, às suas formações pessoais. Mas, como seu mestre, devem estar dispostos ao alto sacrifício em prol do outro, em prol da pregação do Evangelho. O alto sacrifício em prol da anunciação das boas novas. Esse é o nosso primeiro desafio. Se entendemos que somos enviados por Jesus, assim como o Senhor envia Jesus ao mundo, nós precisamos buscar da parte de Deus essa doação altruísta, que nós sejamos capazes de nos doarmos de forma altruísta, assim como Cristo fez. Mas, continuando, a parte A do verso 7, mostra para nós uma outra atitude. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aqui é a atitude do autoesvaziamento. É a atitude de você, do autoesvaziamento e do serviço. Segundo John MacArthur, o Filho de Deus esvazia-se
de 5 direitos divinos. Ele despojou-se de toda a sua glória divina, esvaziou-se da autoridade divina, esvaziou-se do exercício voluntário de alguns de seus atributos divinos, esvaziou-se de suas riquezas eternas e esvaziou-se temporariamente de seu único, intimista e face a face relacionamento com seu Pai Celestial. Ou seja, assim como Jesus não vem cheio de si mesmo, não é enviado para dentro do mundo cheio de si mesmo, mas cheio do Pai, também nós, seus discípulos, somos convidados e somos enviados para dentro do mundo, e não devemos sermos enviados cheios de nós mesmos, mas cheios de Cristo. Lucas 9, verso 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O autoesvaziamento que Jesus propõe é a capacidade de abrir mão do status e do privilégio, seja ele qual for, impondo a si mesmo uma autolimitação, uma vulnerabilidade, uma abertura ao outro em voluntário despreendimento de tudo quanto temos. E, na verdade, se olharmos para o ministério de Jesus, é exatamente isso que Jesus faz. Jesus, em todo momento, ele se coloca autolimitado, vulnerável, em abertura ao outro, em abertura ao pecador, e ele vai ao pecador, ele anuncia ao pecador, ele cuida do pecador, ele olha o coração do pecador, ele está aberto para enxergar o outro. O problema é que, às vezes, nós estamos tão ensimesmados que não conseguimos tirar o olho do nosso próprio umbigo. Não conseguimos enxergar aquele que está a 2 passos de nós. O autoesvaziamento abre caminho para o serviço. O discípulo de Jesus anda como ele andou. Não faz sua vontade, antes é instrumento e agente para a missão de Deus no mundo. E assim, caminha em serviço. E quando alguém toma a forma de escravo, e esse autoesvaziamento é um convite à escravidão, é um convite a nos esvaziarmos de nós e servirmos como escravo ao Senhor. Quando alguém toma a forma de escravo, perde todos os seus privilégios. Nós, vocacionados, chamados ao ministério, precisamos estar prontos a abrirmos mão de todos os nossos privilégios ou de todos os privilégios que nós achamos que temos. Jesus também veio prestar um serviço à humanidade. Isso precisa ficar bem claro. Marcos, capítulo 10, verso 45, diz assim: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio cumprir a missão do Pai, mas veio servir a humanidade, e assim também nos convida ao mesmo serviço. Ao imitar a atitude de Jesus, os seus discípulos devem prestar um serviço ao mundo na esperança de resgatar, de transformar pessoas nele. E esse servir e o serviço são atitudes completamente voluntárias. Nós servimos ao Senhor voluntariamente. João, capítulo 12, verso 26, diz-nos o seguinte:
Se alguém me quiser servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. É o serviço que revela se o discípulo está de fato comprometido com a missão do Pai. Trata-se da missão de servir a Deus, servindo o mundo. Irmãos, irmãs, nós estamos num tempo, vivendo tempos trabalhosos, como Paulo bem nos diz. E em tempos trabalhosos, a igreja é desafiada a sinalizar Jesus. E sinalizar Jesus andando como ele andou. Sendo enviado para dentro do mundo, assim como ele foi. E assim, servir ao próximo. Sabe aquele vizinho? Sabe aquele parente? Aquele teu conhecido? Servi-los. Servir um ao outro. Sem servir, ninguém pode dizer que é discípulo de Jesus. Pois desta feita, não anda como ele andou. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa é a segunda atitude que deve existir sobre nós. Se deve existir uma doação altruísta, deve existir também um autoesvaziamento e uma colocação no mundo como servos do Deus Altíssimo. Mas há uma terceira atitude que eu convido vocês a olharem na parte B do verso 7. O texto continua: tornando-se em semelhança de homens. E aqui é a atitude da compaixão. E compaixão, gente, não é um sentimento. Pois se assim fosse, teríamos o direito de sentir ou não sentir compaixão diante das necessidades humanas. Antes, compaixão é uma atitude. E a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. A compaixão é sempre de alguém diante de uma determinada situação. O Senhor, que chama seus discípulos para virem após ele, não é um déspota, não é um arbitrário, não é um desumano. Antes, segundo Isaías 53, verso 3, é homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Além de ser um homem de dores, no verso 4 diz: tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Teve compaixão de mim e de você. Na sua dor, ele carrega a nossa dor. Isaías 53, verso 4, nos mostra que Cristo, na sua dor, carrega a nossa dor. Assim, o discípulo de Jesus é convidado a fazer o mesmo. Na nossa dor, carregar a dor do outro. Na nossa dor, carregar a dor daquele que está sofrendo, daquele que está angustiado, daquele que está deprimido, daquele que está ansioso, daquele que tem fome, daquele que não consegue entender o plano de salvação e vai vivendo uma vida torta. Na nossa dor, somos convidados a carregarmos a dor do outro. Compaixão revela humanização. E, gente, Cristo é o arquétipo do ser humano. Cristo é o modelo ideal de ser humano. Você quer aprender a ser humano? Olhe para Cristo. Você quer aprender a respeito de Deus? Olhe para Cristo. Você quer aprender a ser mais humano? Olhe para Cristo. Segundo o sociólogo Bauman, a corrosão dos laços de solidariedade e afeto, característicos das relações líquidas, tem promovido alienação, narcisismo, individualismo e desumanização. O Senhor
Jesus nos ensina e nos propõe trilharmos o caminho completamente inverso. Se olharmos para a humanidade nos dias de hoje, fica-nos muito fácil observarmos que o ser humano está cada vez menos humano. Hoje, parece que as coisas recebem mais afeto de alguns do que algumas pessoas. Hoje, as pessoas têm sido coisificadas e as coisas têm sido personalizadas ou personificadas. No entanto, o Senhor nos ensina o caminho inverso. Nos ensina o caminho da compaixão. Ou seja, ter paixão com alguém. Sabe, sentir a dor com alguém. Perceber o sofrimento de alguém. E não apenas perceber, mas fazer algo, carregar essa dor de forma ativa, aplacar essa dor de forma concreta. Esse é o convite a uma atitude de compaixão. Então vão percebendo, irmãos e irmãs, que o que o Senhor nos diz em João 17, verso 18, não é tão simples assim. Mas o texto continua. Na última parte do verso 7 e na primeira parte do verso 8, o texto diz assim: e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. No original, significa humilhar-se, abaixar, rebaixar-se, vir para baixo, descer. E foi exatamente tudo isso que Jesus experimentou. A ideia no original é que Jesus ficou por baixo, ou seja, Jesus humilhou-se, não só em relação a Deus, mas também em relação aos homens, aos seres humanos. E esse é o caminho da humanização. Esse é o caminho da humanização. E também o caminho contra nós, contra todos nós, contra o nosso ego, contra a nossa egolatria, contra o nosso egocentrismo. É a atitude de humildade. Como é feio quando nós lidamos com um pastor, com um ministro que é arrogante. Não é isso que o Senhor nos ensina. Nossos seminários não podem permitir que saiam dos seus bancos homens e mulheres arrogantes. Antes de mais nada, nós precisamos nos lembrar que deve haver em nós a mesma atitude que houve em Cristo. Somos enviados para dentro do mundo, da mesma forma como Jesus foi enviado. E Jesus foi enviado numa grande doação altruísta. Jesus foi enviado num alto esvaziamento e assumindo forma de servo, atitude de servo. Jesus foi enviado ao mundo numa grande e impactante atitude de compaixão, onde carrega na sua dor a dor do outro. Mas Jesus também foi enviado ao mundo numa atitude de humildade. Para andar como Jesus andou, é necessário tirar do trono das nossas vidas o nosso ego. E meu irmão, minha irmã, suspeite sempre do seu ego. Sabe, quando ele te diz que você é humilde, suspeite. Quando ele te diz que você é inteligente, suspeite. Quando ele te diz que você é bom, suspeite. Quando ele te diz que você não é orgulhoso, que você não é vaidoso, suspeite. Suspeite sempre de você. Suspeite sempre do seu ego. Albert Einstein dizia o seguinte: o valor do homem é determinado em primeira linha pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu
ego. E, meu amado irmão, minha irmã, acho que nos é claro que Jesus em nenhum momento foi egoísta. Em nada, em absolutamente nada. Ainda quando ele estava em sofrimento, como nenhum de nós já experimentou, quando ele, inclusive, sua gotas de sangue, antes da sua crucificação, que ele ora ao Senhor e diz: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. E ali fica muito bem claro para nós essa atitude de humildade. Quando lemos o texto que nós lemos de Filipenses, nos fica muito claro a atitude de humildade no qual Jesus é enviado a este mundo e ensina, convida e envia a mim e a você para dentro desse mundo. Mas há ainda uma atitude, lá no final do verso 8, quando diz assim: tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E essa é a atitude de obediência sacrificial. Sem cruz, não há seguimento de Jesus. Sem cruz, não há pregação do Evangelho. Sem cruz, não há discipulado. Sem cruz, não há vocacionado. Sem cruz, não há ministério. A experiência para seguir a Jesus, requerida de nós, é tomar a cada dia a sua cruz. E tomar a sua cruz não é algo místico, meu irmão, minha irmã. Também não envolve provocações e adversidades. Não envolve relacionamentos conjugais conflituosos. Não envolve patrões autoritários e arbitrários. Não significa ter uma enfermidade física. Antes, significa estar disposto a pagar o preço por causa de Cristo. E isso está envolvido no nosso chamado. Isso nós aprendemos no banco de seminários, comprometidos com a palavra, comprometidos com o Senhor. Isso o Seminário Teológico Congregacional do Nordeste tem ensinado há 95 anos. Trata-se, irmãos, da disposição de suportar a vergonha, de suportar a reprovação, de suportar a rejeição, de suportar a perseguição e até mesmo o martírio, se necessário for, por amor a Jesus. Sabe, quando você é perseguido, quando você não é compreendido, quando você é mal julgado por outros e você sente lá no fundo do teu coração o desejo de pagar com a mesma moeda. Sabe, quando a velha natureza vai se levantando diante dessas situações e tenta te estimular a pagar com a mesma moeda. O Senhor nos ensina outra coisa. O Senhor nos ensina a agirmos de outra maneira. E devemos agir de outra maneira, porque essa é a atitude da obediência sacrificial. Precisamos, irmãos, aprender a ficarmos no dano. Precisamos aprender a ficarmos no ônus. Precisamos aprender a assumirmos o ônus das causas, das situações, das questões. Para o discípulo de Cristo levar a sua cruz, precisa estar disposto a iniciar uma marcha em direção à morte, e a morte do eu. Sofrer as indignidades, sofrer a dor e até mesmo a morte como um criminoso condenado, porém inocente, como aconteceu com o próprio Cristo. Cristo nos chama, como discípulos que somos, a segui-lo. E quando Ele faz isso, Ele não nos promete uma vida fácil e próspera.
mas ele nos convida e nos exorta a uma vida de obediência sacrificial. Então perceba, irmãos, que João capítulo 17, verso 18, é muito mais complexo do que uma simples leitura corrida do texto nos propõe. Confesso que cheguei a pensar em meditar com os irmãos em Jeremias, no capítulo 3, verso 15, quando nós lemos o seguinte: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Mas andar como Jesus é o maior desafio da vida cristã. E o que o Senhor propõe aqui no verso 18 de João 17 é muito superior a Jeremias capítulo 3, verso 15. Andar como Jesus abarca, inclusive, o que lemos em Jeremias 3, verso 15. Abarca o ter o coração do Pai, o apacentar com conhecimento, sabedoria e inteligência. E encerro fazendo referência a Dietrich Bonhoeffer, que fala a respeito de dois tipos de graça no discipulado. A graça barata, que é a pregação do perdão sem arrependimento, é a pregação do batismo sem a disciplina comunitária, a pregação da ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a pregação da absolvição sem confissão de pecados, é a graça sem discipulado, a graça sem Cristo, a graça sem a cruz, a graça sem o encarnado. Mas a graça preciosa é diferente. É o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano, nós, saímos e vendemos com alegria tudo quanto temos para adquiri-la. É a pérola preciosa para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. É o senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arrancou o olhar que o fazia tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga as suas redes para segui-lo. Essa é a graça que o Senhor nos propõe. Essa é a graça que precisamos aprender em instituições sérias, como o Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. E eu tenho certeza que é isso que ele tem ensinado ao longo dos seus 95 anos de existência. Não existe a menor possibilidade de cumprirmos João 17, 18, sem termos como arquétipo para as nossas vidas Filipenses 2, dos versos 5 a 8. Não há menor possibilidade de cumprirmos João 17, 18 vivendo a graça barata. Não há a menor possibilidade de cumprirmos João 17, 18 vivendo uma salvação líquida. Ou seja, uma salvação que não tem efeitos concretos, que não tem efeitos nessa vida, nos relacionamentos interpessoais, na vida aqui e agora. É isso que o Senhor nos propõe. E esse é o meu desejo para você, meu irmão, minha irmã. Meu desejo é que esse seminário, o nosso querido Seminário Teológico Congregacional do Nordeste, continue ensinando essas verdades, a palavra de Deus, para que os vocacionados entendam que eles têm como compromisso esse assim como do capítulo 17, verso 18 de João. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus abençoe o nosso seminário. Senhor, eu quero te agradecer por esses 95 anos de existência. E quero te louvar, Pai, por cada um que passou pelo Seminário Teológico Congregacional do Nordeste. Por cada vocacionado que passou por esses bancos.
por cada professor que lecionou naquele lugar, por cada um que tem lecionado nessa instituição. Te agradeço pela vida do Pedro Silva, do pastor Pedro Silva, com esse desafio à frente dessa instituição tão séria e tão importante. Que Deus continue abençoando esse seminário e que o Senhor possa levantar-nos como mantenedores desse seminário, entendendo a grande importância dessa instituição. Que o Senhor abençoe esse seminário, que o Senhor nos abençoe e que nós possamos cumprir a nossa vocação, assim como Jesus cumpriu o seu ministério. É o que eu peço, em nome de Jesus. Um grande abraço, meu amado, minha querida, e que Deus os abençoe. O Seminário Teológico Congregacional do Nordeste foi fundado em 1926. Pensado pelas lideranças congregacionais que trabalhavam no Nordeste brasileiro, a nova instituição teria como objetivo a formação de pessoas para trabalhar no reino de Deus a partir da região Nordeste. Seu primeiro diretor foi James Haldane, e durante seus 95 anos, o seminário passou por várias mudanças, inclusive de lugar de sede, funcionando em Recife, Olinda, Patos e Fortaleza. Estabeleceu-se em definitivo no Recife em 1949 e no antigo bairro de Tigipió, onde está até hoje, na década de 50. Desde a sua fundação, formou muitos alunos e alunas que hoje atuam no Brasil e no exterior. Todos os anos acontece no seminário, no 1º de maio, a Festa das Barracas. Uma programação que ocupa manhã e tarde, com várias programações, realizada pelas igrejas congregacionais dessa e outras regiões em comemoração ao aniversário da instituição. Nesse ano de 2021, em razão da terrível pandemia que, infelizmente, já ceifou a vida de mais de 400 mil brasileiros, não haverá a festa. Porém, para registro e celebração de uma data tão importante, estamos hoje aqui, realizando um culto em ações de graça pelos seus 95 anos. Agradecemos a todas as pessoas e igrejas parceiras do seminário. Agradecemos suas orações, participações em eventos e contribuições que ajudam o seminário a manter suas portas abertas. Também deixamos nossos agradecimentos aos professores, funcionários e também à atual diretoria, que fazem parte da história e contribuem para a formação de pessoas para o serviço e reino do nosso Deus. Lembramos então as palavras do autor aos Hebreus no capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Estamos chegando ao fim deste culto e queremos deixar uma palavra de gratidão. Primeiramente ao nosso Deus, Ele, o mestre dos mestres, Senhor por excelência dessa obra, que fundou, criou o nosso seminário. A Ele nós celebramos essa tarde, mas também queremos agradecer ao grupo de louvor que esteve conduzindo todos os momentos de louvor, nos contagiando com os louvores que foram entoados essa tarde. Agradecemos também pela prontidão do pastor Márcio em aceitar o nosso convite e estar conosco nessa tarde. Agradecer à diretoria do seminário, que tem se empenhado em fazer o melhor na obra do Senhor. Agradecer a você que esteve conosco essa tarde e pôde conosco, junto conosco, celebrarmos o nome do Senhor por todos os feitos que Ele fez em 95 anos
de tempos de existência do nosso seminário aqui em Recife. Nós louvamos ao Senhor, agradecemos o Senhor por tudo. E então gostaríamos de convidar o pastor Daniel para que ele pudesse fazer a bênção, a oração e bênção final desta tarde abençoada. Louvor ao Senhor, que Deus nos abençoe. Graças e paz, irmãos. Vamos orar? Santo, eterno, maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo culto que nós entregamos a Ti nesta tarde, ó Deus, pelos louvores aqui entoados para o engrandecimento do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, desde já nós agradecemos por todas as ofertas aqui entregues, ó Deus, confiadas, ó Pai, a esta obra que começou devido aos Teus propósitos. Louvamos-te, ó Deus, por ter nos auxiliado até aqui nesses 95 anos do seminário, sabendo que chegamos até aqui, ó Deus, com a Tua bênção, com a Tua proteção e com o Teu auxílio. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a nos abençoar e capacitar a esta diretoria como as que virão, para que esse seminário, ó Deus, continue e se perpetue por muitos anos, preparando, ó Deus, e habilitando os Teus servos, homens e mulheres, ó Pai, para servir a Tua igreja até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado também, Senhor Deus, pela pregação do Evangelho aqui pregado, ó Pai, que o Senhor, Deus, toque aos nossos corações e a Tua palavra, ó Deus, nos enche do Teu Espírito. É o que nós te pedimos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso terno e bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. E neste momento final, nós vamos ainda encerrar cantando mais um cântico de louvor e de gratidão ao nosso Deus. A Gesana já agradeceu o pessoal do grupo de louvor, mas eu também quero deixar a minha palavra de gratidão aqui ao pessoal ter atendido o convite. Aqui são algumas, e a mistura de algumas IECs, não é? Martins ali na percussão da IEC Tamarineira, Augusto, IEC Pernambucana, Martins, Augusto da IEC Tamarineira, Vivian da IEC Cavaleiro, Deivinho também de Cavaleiro, Mari da IEC Cavaleiro também, nosso pastor Nielson ali no baixo, nosso pastor também João Márcio ali da IEC Jaboatão no sax, e Gabriel ali na batera também daqui da Pernambucana. Não é todo o grupo de louvor que tem 2 pastores na banda, né? E assim nós queremos agradecer a Deus por podermos nos ajuntar aqui nessa hora e podermos unir nossas vozes, nossos talentos, nossos instrumentos em louvor e gratidão ao nosso Deus. E agora queremos nos unir a você também, continuar juntos com você ainda nesse cântico final, agradecendo e louvando ao Senhor por seus grandes feitos, por tudo que Ele é. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Início, todos juntos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. És grande, Senhor. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
Sou